Não sei, Crisália, se tens alguma coisa para... Tenho aqui a saúde, vamos falar de saúde. Convidava aqui então deixe-vos até já. Deixa cá ficar o microfone, faz favor, os dois, porque são 3 médicas que nos acompanham com regularidade, todos os meses. Sentem-se aqui, se faz favor. A Vera Leal Pessoa, que é uma das que está aqui presente há mais anos a fazer o programa connosco. Depois temos também a Beatriz Aranha e a Patrícia Rico. Muito obrigada. Parabéns pelo vosso programa, que eu faço o som e a imagem, também me armo em técnica, e a Marina é que conduz o programa. A Marina Pardal, a nossa jornalista, que já fugiu, andava aqui a tirar fotografias, deve estar a preparar já a edição. O qual é importante este programa de saúde do Alentejo, é feito em parceria com a Unidade de Saúde Pública do Alentejo Central. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Pronto, preciso sempre das dicas da Crisália aqui para ajustar a voz. Bem, o quão é importante, e eu achava que a Crisália me ia perguntar o que é a rádio para mim, portanto estamos sempre... mas podemos também falar disso. O que é a rádio para mim como médica de saúde pública? Uma ferramenta. Para mim a rádio é uma ferramenta para comunicar informações de saúde à população. De que forma é que o programa em colaboração com a Unidade de Saúde Pública é importante? Exatamente para trazer para cima da mesa assuntos que corram na agenda do dia e que nós precisamos mesmo de conseguir transmitir informação num curto espaço de tempo à população. E o que é bom do nosso programa é que atualmente ele também é possível ouvir e visualizar em diferido, portanto nós acabamos por estar a passar uma mensagem que não fica só, não é só dada a oportunidade para ser ouvida naquele momento, mas também visualizada, ouvida a posteriori e lida, portanto as suas principais mensagens também escritas no website. Eu tenho também acompanhado aquilo que a Marina tem escrito. Eu também gostava aqui, se a Crisália me permitir, de agradecer... São 3 comunicadoras. A Vera reuniu aqui estas comunicadoras. Sim. Gostava de agradecer o convite na pessoa do Paulo Pissarra para também estarmos aqui presentes e agradecer em nome do Departamento de Saúde Pública do Alentejo Central, parabenizar a família Pissarra, a telefonia do Alentejo pelo trabalho que tem desenvolvido. Eu desde pequena que leio o Diário do Sul, porque o meu avô era assinante do Diário do Sul e portanto tive sempre contacto e quando portanto entrei e ingressei no internato médico de saúde pública na Unidade de Saúde Pública do Alentejo Central em 2018 e o Dr. Augusto Santana de Brito me disse que tinha um programa em colaboração com a Rádio Telefonia do Alentejo, eu fiquei bastante curiosa e claro, tinha que vir também experimentar. Contar também um bocadinho o que tem sido a minha experiência, que acho que é importante e de uma forma muito breve. A 2018, 2019, 2020 e assim sucedeu um internato de saúde pública no qual pude colaborar aqui em programa juntamente com o Dr. Augusto Santana de Brito, que também acabou por ser ele que abraçou o desafio do Paulo Pissarra para esta colaboração. Depois nós começámos a achar todos, porque falamos todos e damos feedback uns aos outros daquilo que tem sido o resultado das nossas intervenções e achámos que os dias comemorativos, que era sobre isso que passávamos mensagens de saúde à população, já estavam a ficar, portanto, já não estava a ser assim tão inovador como nós gostaríamos e acabávamos por falar não sempre das mesmas temáticas, porque mesmo que a temática seja a mesma, nós temos sempre mensagens a transmitir, mas precisávamos de mais qualquer coisa e, portanto, a partir de 2023 acabámos por envolver mais elementos da equipa da Unidade de Saúde Pública, os internos de formação geral e de formação específica, e mudámos um pouco a dinâmica da nossa colaboração, do nosso programa, e em vez de falarmos de 3 temáticas ou 2 temáticas no mesmo programa, acabámos por canalizar só para um tema, por acharmos que seria mais efetiva a mensagem a passar. Com a ajuda da Patrícia, que está aqui hoje presente, e da Beatriz, portanto a Patrícia em 2024 e 2025 e a Beatriz agora no ano de 2025, foi possível também dar continuidade a essa colaboração e naturalmente continuamos disponíveis para colaborar convosco. Agradecer também ao Paulo Pissarra o desafio e a oportunidade de podermos também ao vivo poder responder a questões da nossa população ou outro qualquer desafio que venha de futuro. Da nossa parte estaremos sempre disponíveis para colaborar e mais uma vez obrigada, Crisália. Estão dispostas aqui a pisar novamente aqui o auditório para fazer programas em direto? Claro que sim, sim, estamos dispostas, já tivemos a oportunidade de utilizar o
novo estúdio, portanto, a nova dinâmica aqui ao lado no passado programa, e achámos bastante agradável a alteração que foi feita. Portanto, mudámos a orientação, ficou mais espaçoso, permite-nos à mesma tirar a nossa habitual foto no chaparro, como nós assim dizemos, que é sempre uma das coisas que fazemos no final do nosso programa, mas acima de tudo não deixou de ser um ambiente familiar, e eu ressalvo sempre isso quando convido novos internos para virem à rádio. Digo sempre, não te preocupes, é um ambiente familiar, mesmo que não tenhas muita experiência à vontade, vais ver que te vais sentir em casa, e acho que a Patrícia e a Beatriz não me deixam mentir, e por isso agradeço também a preocupação da família Pissarra em trazer as pessoas à sua casa, e em permitir que as pessoas que vêm à sua casa transmitam mensagens para fora e para a nossa comunidade, que é tão importante. Obrigada, Vera. Obrigada eu. Agora, a Beatriz, que também tem uma dúvida se vai para a comunicação, ela que já fez estágio e agora dedicou-se à medicina. É uma dúvida grande, mas também pode fazer comunicação social baseada na medicina, que é o que tem feito aqui. Exatamente, eu queria começar por agradecer o convite e explicar um bocadinho de onde é que vem esta questão que parece inusitada, mas que faz sentido com o meu percurso. Eu, depois de acabar a medicina, pensei um bocadinho, já tinha um bocadinho a parte da saúde pública, tanto que, em verdade, pelo jornalismo durante um ano já teve a ver com a minha perspectiva de como é que eu posso chegar às pessoas, e efetivamente investir em comunicação e investir em passar boas mensagens, sermos veículos de informação fidedigna. Ainda agora, na semana passada, falámos disso na rádio, é de facto uma mais-valia. E eu aproveito para vos convidar para o nosso próximo programa. Vamos falar sobre as ondas de calor no dia 26, na quinta-feira, dia 26 de junho, às 11. Portanto, estejam atentos, acho que vai ser muito útil. E a saúde pública passa também por isto, por aprendermos a comunicar uma mensagem e estarmos perto das pessoas e não falar apenas no mediquês, que é esta segunda língua que nós aprendemos todos quando entramos em medicina e que dificulta um bocadinho a chegar às pessoas. A Patrícia, que adora estar em Évora, fugiu do Grande Bolúcio. Já estou a pensar que a Patrícia vai falar a seguir. Beatriz, peço desculpa. Que escolheu vir para Évora, estava saturada do bulício da grande cidade. Eu vim cumprir a cota de pessoa de Lisboa que acha que percebe do Alentejo, não é? Mas, por acaso, eu escolhi Évora. Efetivamente era a minha primeira opção para a saúde pública, porque eu sabia que ia me dar o internato que eu queria a nível de projetos, de crescimento profissional. Portanto, foi mais por aí. E está muito bem acompanhada aqui com a Vera, não é? Patrícia, agora é a sua vez. Esta experiência de... Não tem som? Não sei. Tem. Outra grande comunicadora que não precisa já de papel, fala também com fluidez. Sim. O que tem sido esta experiência? Foi um desafio, e quero agradecer também à Crisália por tornar tudo sempre muito mais fluido, porque a primeira vez que vim à rádio foi muito difícil adaptar-me a todo o aparato à volta. A ver câmaras e microfones, tudo, não é? Sim, e mesmo traduzir o mediquês para a linguagem das pessoas, porque o que interessa é comunicar à população e comunicar de forma clara e de forma fácil de entender. E às vezes é difícil fazer tudo ao mesmo tempo, e sinto que senti esse desafio de uma forma muito expressiva. E agora já tem sido mais fácil, já não preciso dos papéis, já não ando com os papéis todos atrás da mesma maneira, e quero agradecer também à Crisália por estar disponível sempre, e à Marina, claro. Pois, a Marina está ausente. Sim, senhora, já se ausentou, está a trabalhar. Obrigada às três. Este mês, no fim do mês, vamos estar, a última quinta-feira normalmente, a falar das ondas de calor, não é? Sim, dia 26 de junho, sempre à mesma hora, portanto, habitualmente às 11 horas. Última quinta-feira do mês poderão ouvir-nos a falar sobre temáticas da agenda do dia, ou outras que nós vamos trazendo para transmitir mensagens de saúde à nossa população. Sempre que se justifica, também acabamos por desalinhar o nosso programa, portanto, há meses, e a Crisália dá-nos sempre também abertura para isso, e a Marina e o Paulo, para
para que possamos trazer temáticas que nós temos mesmo urgência de comunicar à população, e já aconteceu com várias temáticas, vacinação, já aconteceu com a hepatite A, vamos nos apercebendo, vamos trocando também impressões e vamos conseguir transmitir. Eu, para terminar aqui a minha intervenção, desejava as maiores felicidades à família Pissarra. Obrigada, Paulo, mais uma vez pela oportunidade. Estamos disponíveis enquanto Departamento de Saúde Pública para colaborar em tudo o que se manifestar como necessário. Obrigada. E proximamente esperamos então voltar a estar aqui neste auditório para falar, juntamente com convidados que possam aqui estar, assuntos pertinentes, como trazem sempre. Sim, obrigada. 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 Francisco, vais tu prosseguir? Ora, já cá estou e só aqui a regular o som um pouquinho para não fazer feedback. Eu precisava de um microfone. Aqui E porquê? está. Porque vamos falar de literatura novamente, porque a cultura não se coíbe dessas coisas e chamar um grande senhor, o Dr. João Palmeiro, por favor, se fizer o favor de vir até nós para conversarmos aqui um pouquinho sobre este tema maravilhoso que é realmente a cultura. Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Mas, antes de mais nada, parabéns a todos, e especialmente ao Manuel Pissarra, que é... Eu vivo metade da semana em Alcáçovas, metade da semana em Lisboa, mas quando venho a Évora é o meu primeiro ou o meu último sítio. Sabem que durante os anos que eu fui vice-presidente de uma associação europeia, quando ia a Bruxelas, os meus amigos diziam: então agora o que é que tu vais fazer? Eu tinha sempre um almoço ou um jantar certo em Bruxelas. Portanto, não sei se quer sentar. Sentamos, claro. Portanto, o Manuel Pissarra... Sente-me eu aqui. Não, o Manuel Pissarra é a minha porta de entrada e a minha porta de saída em Évora. Muito bem, ora, eu tenho das notas que eu tenho, que diz assim: João Palmeiro, Associação dos Amigos de Alcáçovas. É verdade. E também tem no seu currículo uma coisa muito importante chamado Jornais de Portugal. É, mas eu hoje acertei nos dois. Aqui, acertou, mas sabe, eu hoje aqui, porque estamos na rádio, gostava de dizer duas ou três coisas que ou as pessoas não sabem, ou vocês lembram-se, as pessoas que me estão a ver com certeza que se lembram daquela série do Netflix da Glória, que se passava ali na Glória do Ribatejo. Eu podia ter sido um daqueles meninos. Porque o meu pai, quando eu tinha 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, era uma das vozes da Voz da América e da Deutsche Welle, que faziam as emissões para a Rússia, para a Alemanha Oriental, para a Tchecoslováquia. E às vezes alguma coisa não corria bem e ele era chamado de urgência a um sábado ou um domingo. E então lá ia o menino João Maria, que era eu, no carro com ele, e depois ficava à solta no meio daquele fantástico mundo de luzinhas, de alavancas, de cavilhas. Aquilo era um mundo perfeito. Depois, meados dos anos 80, eu fui representante de Portugal no Unesco para as questões dos mídia, e na altura, para a Unesco, sobretudo, a rádio era um elemento fundamental, porque era aquele que podia trazer mensagens de paz, era aquele que podia ajudar ao desenvolvimento dos povos das regiões mais desfavorecidas e, portanto, havia uma grande força na rádio. E estavam-me sempre a convidar para mesas redondas, para discussões, para isto, e eu achava que... tinha 40 anos na altura, que já era uma pessoa importante. Até ao dia em que eu descobri que isso acontecia porque eu sou fluente em 3 línguas. E, portanto, era muito barato e muito seguro fazerem programas comigo. Portanto, ninguém ficava sem perceber o que eu estava a dizer. Por outro lado, as emissões eram emissões de ondas longas. Quem é que ainda se lembra disso? Ondas longas, quem se lembra disso? MZ qualquer coisa. Isso é não é? ondas longas. Não, isso é médias. Não, ondas longas, que eram longas. aquilo que dava a Sim, cobertura mundial e assegurava que em todos os sítios do mundo a rádio chegava. E eu, quando chegava a Lisboa, dessas reuniões aqui a Paris, o meu pai já tinha gravado tudo. Porque ele tinha uma panóplia total de ondas longas, ondas curtas, era uma coisa total. Então eu ia lá jantar a casa e ele dizia-me: já estás aqui.
Hoje, quem nos estiver a ouvir diz, está bem, mas ele podia trazer uma pen no bolso qualquer, quer dizer, nessa altura, por uma ou duas vezes quiseram que eu trouxe, aquilo implicou na minha bagagem eu trazer menos 2 ou 3 quilos de prendas para os meus filhos ou de reboçados para os amigos, porque eram bobinos que pesavam mesmo, e depois não era o bocadinho da minha intervenção, era a bobina com o dia todo. Completa do trabalho. Depois, nos anos 90, eu fui administrador da TSF. Fui administrador da TSF numa altura muito importante em que a TSF passou de ser uma rádio pirata para ser aquilo que foi durante muitos anos, que era o farol das notícias faladas em Portugal. E só para as pessoas, pois hoje em dia é diferente, só para as pessoas que nos ouvem perceberem bem do que é que eu estou a falar, nessa altura nós recebíamos mais encomenda de publicidade do que as horas do dia que havia para a emitir. Portanto, era uma coisa verdadeiramente... Era compactado, às vezes. E era o não parar. E agora estamos aqui, e eu penso que esse estúdio é um pouco isto, e agora estamos aqui neste momento em que a rádio vai passar a ser o meio que tem o melhor futuro na mão. Aliás, temos uma experiência recente, que foi o apagão, em que as pessoas andavam com transistores para saber o que é que se estava a passar. E é curioso que, mais uma vez, as rádios locais tiveram uma importância fantástica, e aqui tiro o meu chapéu à necessidade, uma vez mais, de se publicitar as rádios locais, não sei se é da mesma opinião, porque elas são detentoras do conhecimento da região em que estão inseridas. Olha, eu vivo hoje em dia, como já disse, uma parte do meu tempo numa vila que é deserto de notícias. Ou seja, não tem jornal, não tem rádio e mesmo aquilo que tem nas redes sociais é feito ou pelas pessoas elas próprias ou por aquilo que vem de fora. E eu nunca tinha tido, eu que sou um dos responsáveis pela expressão deserto de notícias em Portugal, porque era um jovem investigador da Universidade da Beira Interior que estava a fazer um estudo e entrevistou-me para esse estudo, que fazia parte do doutoramento dele, e eu no fim disse-lhe, homem, mas onde é que você foi buscar esta ideia? Ele era brasileiro e tinha trabalhado numa empresa que fazia para a Rádio Pública Americana estudos sobre deserto de notícias nos Estados Unidos, que é uma das grandes questões responsáveis por muitas das coisas que estamos hoje a assistir no mundo e as que ainda vamos assistir a seguir. Mas ele, portanto, veio para Portugal, fez no Brasil um estudo sobre deserto de notícias e veio para Portugal, para a UBI, para a Universidade da Beira Interior, e eu disse, não, isto tem que ser conhecido, isto tem que ser público em Portugal. E conseguiu-se, de facto, com o trabalho de investigação dele e com, depois, alguns apoios através do Aveiro Media Competence Center, que foi uma coisa que eu ajudei a criar com o Google, conseguiu-se, de facto, lançar esse estudo de uma maneira regular e que eu espero que as pessoas comecem a perceber, de facto, que o deserto de notícias é uma coisa real. E que se esse deserto de notícias acontecer, algum vento do sul ou algum vento do norte, mas algum vento há de soprar lá. Pois. E quando as tempestades de areia se levantam, não é bom para ninguém. Exatamente. Eu ia desafiá-lo, se me é permitida esta ousadia, a contar-nos alguma peripécia ao longo destes 29 anos. De rádio? De rádio, sim. Não, alguma peripécia curiosa que tenha passado no seu historial, do seu cotidiano, que gostasse de nos alegrar a alma. Não me calaria e acho que é o que é uma coisa perigosíssima, mas duas histórias eu conto. Eu tive um programa de rádio nos anos 1990, mais ou menos, fins dos anos 80, não, mais tarde, 1990 estava ainda na TSF, portanto, segunda metade dos anos 90, que se chamava O Lado Bom das Coisas.
Ou seja, era um programa de 1 hora em que eu dizia estas coisas que as pessoas todas estão a dizer que é uma desgraça, que é contra todas. Sabem, tem aqui um outro lado que talvez não seja tão mau assim. E tem aqui um outro lado que, se nós formos capazes de agarrar nele e de fazer alguma coisa por ele, talvez ele se torne mais importante que o lado mau. Pronto, e era um programa que era feito uma vez por semana, era muito duro, durava 1 hora, era eu sozinho, até que um dia, tinha uma parte em que as pessoas podiam telefonar, até que um dia me telefona uma senhora e, aos 20 minutos de programa, e a senhora o que me dizia era só: ai, ele vem aí, ele quer-me bater, ai, eu não consigo telefonar de casa, vou para a cabine telefónica. Bom, e aquilo foi uma coisa, de repente senti-me como Orson Welles a descrever a invasão da Terra pelos extraterrestres, porque às tantas, o que é que eu vou fazer em direto, claro. Bom, a coisa passou-se, infelizmente, eu nunca mais, não sei, até porque houve um momento em que alguém desligou o telefone da senhora. Aquilo estava tudo muito bem montado e eu hoje estou aqui a falar consigo. E eu não sei se não foi um grupo de amigos meus que montou isto para gozarem comigo. Quer dizer, pois, porque eu saí nesse dia, nesse dia saí do programa de rádio, que era às 10 da noite, saí do programa de rádio e fui telefonar a toda a gente que eu conhecia. Vocês sabem lá o que é que me aconteceu. E depois, nos jantares de fim de semana e nos almoços, eu contei a toda a gente. Até que um dia eu disse: não, espera lá, se calhar isto foram eles que montaram. Mas é para mostrar o poder da rádio. Quer dizer, eu não podia hesitar entre o ser verdade, e portanto eu só dizia lá à assistente que estava lá: ligo para a polícia a perguntar o que é que se faz, tem que se fazer alguma coisa. E a segunda coisa tem um pouco a ver com alcáçovas. Para alguém como eu, que vem de fora, é muito fácil às vezes ver coisas que as pessoas que lá estão não veem. E não sei se já pensaram nisto. Alcáçovas foi, o Alentejo, portanto, foi onde tudo começou. Com o Tratado das Alcáçovas em 1479, foi isso que permitiu que Portugal acabasse guerras com Espanha e que, nesse sentido, houvesse homens disponíveis, dinheiro disponível, vontade disponível para se lançarem pelo mundo fora. Foi o Tratado das Alcáçovas que permitiu que o Brasil exista tal como existe hoje em dia. Claro que depois vem Tordesilhas a seguir, mas isso é um negócio com os reis católicos e com o Papa da altura. Mas foi lá, em Alcáçovas, que tudo isto foi feito. E em 1973 é lá que começa a nova era de Portugal, com a primeira reunião dos capitães do MFA. Bem perto naquele monte. No Monte de Sobral, que é a freguesia de Alcáçovas. E para alguém que vem de fora, habituado como eu a ver o mundo e a olhar para as coisas importantes, grandes e fantásticas, de repente está num sítio onde eu todos os dias olho e digo assim: mas esperem lá, foi aqui que tudo começou. E foi aqui que, se nós estamos a falar aqui os dois livremente, foi ali também que isso começou. E eu acho que é preciso dar um enormíssimo valor a isso. É preciso encontrar formas de, nos próximos anos, afirmar com grande orgulho, se posso dizer isto, claro, que estas gentes do Alentejo têm que ter, que é aqui que se passaram coisas de uma importância global, não é só de uma importância para o Alentejo, não é de uma importância para Portugal, é de uma importância global. Obviamente que um senhor como o senhor João Palmeiro, com o know-how, com as vivências todas que tem, umas que lhe foram impostas ou por passagem da vida, do dia-a-dia, e outras que as procurou. Tem realmente histórias que, como dizia, e estaríamos aqui toda a tarde a contá-las, claro. Levantar o véu do amanhã. Acha que nós estamos no caminho de desafios constantes? E estamos. Olha,
Eu, nos últimos 3 anos em Alcáçovas, fui curador de umas 5 ou 6 exposições integradas nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e, anteriormente a isso, nos 200 anos da independência, dos 50 anos do 25 de Abril e, antes disso, dos 200 anos da independência do Brasil. E os 200 anos da independência do Brasil era sobre os jornais centenários de Portugal e do Brasil. Só talhe de informação, o Diário de Pernambuco faz 200 anos de publicação continuada em novembro deste ano. Ou seja, é um jornal que assistiu a tudo aquilo que a língua portuguesa moderna fez, desde as diversas maneiras de escrever em português, aos acordes ortográficos, a tudo o que possa imaginar. Portanto, é um património fantástico e eu ainda não desisti, ainda não tinha dito isto ao Paulo, mas daqui fica dito que uma das exposições que se está a preparar dos 200 anos do Diário de Pernambuco em Portugal seja feita aqui no espaço que o Diário do Sul entender que é o mais adequado, mas seja feito aqui. Honra, não, é feito aqui e depois não é feito aqui só por acaso, é porque a partir daqui nós podemos passar para muitas outras afirmações que são extraordinariamente importantes. Portanto, nos últimos 2 meses eu tenho pedido para ir, por causa dessas exposições que eu fiz, tenho pedido para ir às escolas do município de Viana do Alentejo falar com os alunos mais velhos. É dramático. Porque eu sou sempre apresentado como um senhor que tem imensas histórias do 25 de Abril para contar. É verdade. Eu sou sempre apresentado como um senhor que passou 23 meses e 24 dias na Guiné. É verdade. Eu sou sempre apresentado como um senhor que, para além disso, correu o meio mundo, fez isto, aquilo e aquilo outro. Sabe que eu vou mudando de tática, de conversa para conversa, para ver, chega-se ao fim e é um sofrimento dos professores, e depois meu, de começar a perguntar aos alunos. Então agora quer perguntar alguma coisa, quer saber alguma coisa? Silêncio total. Silêncio total. Esse silêncio, que é outra maneira de estarmos a falar do deserto de notícias, esse silêncio, que é outra maneira de estarmos a falar do deserto de notícias, é qualquer coisa que se não formos capazes de quebrar. Eu tentei, infelizmente não foi para a frente, mas tentámos fazer em Alcáçovas com municípios à volta um projeto para ir às escolas ensinar os jovens a usar o telemóvel. Quer dizer, assim, o telemóvel pode ser uma máquina terrível, pode ser uma máquina de fazer mal, pode ser uma máquina de desfazer aquilo que muitos bem fizeram, mas pode ser o contrário disto. Também. Pode ser a maneira dele ou de ela se tornar o fotógrafo, a memória da família, desde que saiba tirar, desde que saiba organizar, de recolher os testemunhos dos familiares mais idosos, de contar histórias, de partilhar com os amigos. Não estou a dizer que não vejam os TikToks, não, os TikToks têm que continuar. Agora, este outro lado era preciso puxar e se juntar ao silêncio. Para mim foi a coisa mais terrível, ao ponto de eu já ando a congeminar que na próxima vez que me pedirem para ir a uma escola, eu vou levar 2 ou 3 cartas que escrevi da Guiné, que as tenho todas, era uma espécie de um diário, e vou dizer, tirem lá uma à sorte. E agora vamos ler a carta, vou obrigá-los a ler aquilo que eu escrevi há 50 anos atrás, para ver se pelo menos isso consigo quebrar o silêncio. Porque já não sei o que... E essa é a minha preocupação. Doutor João, deixa-me colocar-lhe uma questão, talvez para terminar. Essa iliteracia que encontra e que nós encontramos, foi uma iliteracia adquirida ou acha que nunca se ultrapassou essa barreira nos tempos das gerações, das nossas gerações, das gerações anteriores? Pois, eu acho que nunca se ultrapassou. Eu acho que agora não é diferente. Ou
O que é diferente agora é que no meu tempo estávamos a falar de elites que podiam ir ao liceu, de elites que podiam ir para a universidade. E, portanto, isso não se notava. Ou seja, ficava o que havia de iliteracia, que havia muito. O que havia ficava como fechado num certo círculo, e o resto da sociedade, dos cidadãos, não se confrontavam com isso. Hoje em dia, confrontamos-nos todos com isso, fruto da liberdade, do desenvolvimento, da tecnologia, e, portanto, o que eu acho é a primeira coisa que é preciso fazer é acreditar que, com a literacia, nós somos capazes de dar alguma volta às coisas. Eu hoje à tarde, ao princípio da tarde, estive na Fundação Eugênio de Almeida numa conferência sobre inteligência artificial e o terceiro setor. Sim. Isto é fundamental, multiplicar coisas destas. Porque, outra vez, a inteligência artificial é uma coisa que está aí, vai ficar, não vamos agora discutir se o nome é bom, é mau, seja aquilo que for, mas é uma tecnologia que está aí, que vai ficar e que, como todas as outras, tem um lado bom e um lado mau. Só que o lado bom, porque ela está a começar, pode ser mais rapidamente posto em relevo e pode ser mais rapidamente usado por todos do que o que aconteceu com os telemóveis na geração que está agora a crescer. Essa dicotomia é difícil de ultrapassar, ou pelo menos de gerir ambas, do lado bom e do lado mau. Porque mas é preciso... cresce as ervas daninhas, que, como já reparou, crescem melhor e mais rápido do que as flores. É verdade, mas sabe, e enfim, se calhar para muitas pessoas, eu não costumo dizer isto muitas vezes, mas eu que sou católico, portanto que cumpro as minhas obrigações em relação àquilo que eu acredito, tenho sempre como grande esperança que as parábolas que diz que a má erva acaba por morrer se eu cuidar bem da boa erva, não são apenas para ao domingo ouvir na missa. Quer dizer, são para permanentemente nós acreditarmos que é possível fazer isso. É possível darmos a volta às coisas se acreditarmos que, volto outra vez, ao lado bom e ao lado mau, que se me perguntar o que é o lado mau de algumas coisas eu não sei, se me perguntar qual é o lado bom de outras eu também não sei, mas seguramente que há seres humanos como nós que sabem. E temos que acreditar neles, e se acreditarmos neles, seremos capazes, seguramente, de ter um futuro melhor. Senão, sabe, eu concluí há 2 meses um levantamento de testemunhos no Alentejo sobre o 25 de Abril. E a coisa para mim mais importante que eu ouvi nesses quase 100 testemunhos que recolhemos e que organizámos e que ordenámos e que classificámos, foi que mesmo as pessoas que diziam assim, eu há 50 anos, quando chegou o 25 de Abril, eu achava que ia ser outra coisa, que ia ser não isso. E quando eu começava a dizer, onde é que isto vai acabar? No fundo vamos ter aqui uma série de declarações que isto acabou por não ser bom. As pessoas que diziam isso no fim diziam, mas sem 25 de Abril não estávamos aqui. Ainda bem que mesmo não sendo aquilo que eu sonhei ou aquilo que eu esperei, ainda bem que foi feito. E eu acho que essa é a atitude que temos que ter em relação ao futuro. É essa mensagem que nós agradecemos. E que aqui estão a fazer. Sem dúvida. Dr. João Palmeiro, foi um gosto enorme tê-lo aqui num pequeno depoimento, muito mais há para conversar. Gostaria de um dia destes convidá-lo, dentro da sua disponibilidade, para podermos estar aí num programa de 2 horas. A minha disponibilidade é total, porque hoje em dia, se tenho alguma missão na vida, é de não me esquecer das coisas que gostava de dizer. Portanto, muito obrigado. Faz favor. Um bem-aja e um bom regresso à grande capital, São Alcácer. Não, eu vou para Alcácer. Muito obrigado, muito obrigado.